Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Nós sempre falamos a mesma coisa, da importância de você compartilhar o vídeo, claro, se você gostou, porque compartilhando o vídeo você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, levando entendimento, consolando as dores, e isso é muito importante realmente, né? O mundo anda muito complicado ultimamente, muito cheio de dores, então vai lá. Se você gostou, compartilhe o vídeo. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. E hoje, aqui no Espiritismo e Vida, nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes a gente precisa ser relembrado, né? Ou seja, não esquecer. O que será que nós não podemos esquecer, né? Antes da gente começar, a gente sempre pede a inspiração, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso mestre, nosso guia, para que a gente faça uma boa reflexão, a inspiração dos espíritos superiores, dos nossos mentores, para que seja uma reflexão produtiva para nós, não é? Bom, vamos lá. Vocês já perceberam que muitas vezes, quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente só enxerga problema? Na verdade, né? Quantas vezes a gente se pega insatisfeito, né? Pensando assim, eu poderia morar numa casa melhor, né? Poderia ter um carro melhor, ou eu poderia ter outro emprego, né? Minha família é muito difícil, né? Poderia ter nascido em outra família. E a gente vai aí desfiando um rosário de reclamações, né, que não tem fim. Mas a gente se esquece, que Deus não erra o caminho. Nós nascemos onde nós precisamos, com a família que nós precisamos, passamos pelas experiências que nós precisamos, não é? Para a nossa evolução. E a gente se esquece muito facilmente, que nada nos pertence, nós somos somente usufrutuários daquilo que o Senhor, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, nos concede em cada existência para que a gente possa passar pelas experiências necessárias. A gente esquece de agradecer ao Pai por tudo que a gente tem, né? Família, emprego, casa, carro, saúde, né? Nós somos um pouco ingratos, não é verdade? Emmanuel, no livro Tocando Barco, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, tem uma mensagem linda, né? Cujo título é Não nos esqueçamos. E ele vai dizer assim: lembra-te de que tudo na vida é propriedade de Deus, a fim de que o egoísmo não te faça ver a ingratidão onde apenas se expressa a lei natural na marcha evolutiva. E nós vemos, para todo lado ingratidão, né? Olha, o nosso lar é um empréstimo de Deus que cabe a cada um de nós prestigiar com serviço, com renúncia, com paciência, com tolerância, para que ele se transforme num templo de paz e de luz. O que é o lar? O que é a nossa casa? Né? É aquele cadinho, né? Aquele forno preparador daqueles espíritos que estão encarnados juntos ali. Às vezes, aquilo que nos parece aflição, sofrimento, é o recurso espiritual necessário ao nosso crescimento, né? Quando a gente tem um coração acordado para a vontade de Deus, do Senhor, né, a gente consegue retirar as mais luminosas bênçãos das lutas que nós travamos, das lutas renovadoras que nós travamos. Porque é só aí, gente, de encontro uns com os outros, examinando as nossas tendências, examinando as tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios, suportando os defeitos alheios,
é que a gente vai aprendendo a desfazer as nossas próprias imperfeições, não é? Gente, a vida, né, esta existência na matéria, ela é assim um sopro, né? Então, por que que a gente não começa a caminhar de forma melhor dentro da nossa própria casa, né? Olha, o marido, a esposa, o filho, o irmão, o pai, a mãe, o companheiro, são todos eles, né, criaturas do Pai que nos compete valorizar, sem prendermos, mas amando sem escravidão. Por quê? Porque um dia, né, nós vamos restituí-los à infinita bondade. Ou seja, quando nós, aquela pessoa que nós amamos, voltar para a pátria espiritual, será que ela vai voltar para lá enriquecida pelo nosso amor ou chateada com a nossa conduta? Nós precisamos pensar nisso, não é? Tem um texto do Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, em que ele narra uma conversa entre Jesus e a sogra de Simão Pedro. É uma conversa muito interessante. E o Neio Lúcio diz assim, né, uma conversa entre Jesus e a sogra do Simão Pedro. A sogra diz assim: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, disse a sogra de Simão Pedro, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. E aí Jesus diz a ela assim: ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, vejam, se nós não aprendermos a nos comportar com a dignidade de sermos filhos de Deus, é isso que vai acontecer. Quando a gente se entrega à rebeldia, quando a gente fica nesse questionamento, não era esta família que eu queria, estou na família errada, né? Quando a gente sai aí perturbando Deus e o mundo, pois é, as posses humanas, elas são compromissos com o céu. E as posses que nós temos, nós devemos mobilizar para fazer o bem, para que o remorso não nos fira quando nós formos chamados ao exame da contabilidade divina, porque todos nós temos uma contabilidade. Todos nós temos uma fichinha ali, ó, com crédito e débito, né? Aí muita gente pode pensar assim, né? Mas então para que que a gente vai trabalhar? Para que que a gente vai ter as coisas, né? Se tudo é do Pai. E Ele nos empresta para que nós as utilizemos bem. A gente tem uma casa? Ótimo, a gente vai ter uma casa do nosso gosto, da maneira que a gente pode naquele momento, não é? E ainda assim,
Esta casa, mesmo que ela não seja ali a casa do que eu idealizo, é ela que me protege do desabrigo. Aquele carro que eu tenho, que às vezes eu queria outro, mais moderno, mais isso, mais aquilo, é ele que me garante o conforto. Aquela roupa, que às vezes fala, eu queria vestir muito melhor roupas de marca, mas é aquela roupa que permite que a gente não ande por aí nus. Claro, todas essas coisas que o Pai nos empresta são necessárias à nossa própria sustentação. E aquilo que é além é para nós darmos uma destinação correta. Então vou pegar toda a fortuna que Deus me deu aqui agora e sair distribuindo aí igual doido. Não, você tem que dar destino adequado, ou seja, dê aí bolsas de estudo, construa uma empresa, gere empregos, pague corretamente os funcionários, né? Não queira passar ninguém para trás. Eu deixo o bom uso do recurso. Não é distribuir a esmo, porque no minuto você, além de dilapidar aquele recurso que Deus colocou na tua mão para que ele multiplique, né? Você não está fazendo bem nenhum. Porque às vezes aquela pessoa, com o dinheiro ali que você vai sair distribuindo, ela não vai fazer nada de útil. Enquanto se você providenciar um emprego para ela, uma ocupação, ou uma bolsa de estudo para que ela estude, você está fazendo muito melhor, não é? Nós nos colocamos no mundo, nós espíritas, né, cristãos, a gente tem que aprender essas coisas, né? Tem um teólogo alemão que disse uma coisa muito interessante, né? Ele morreu, foi perseguido aí no regime de Hitler, né? Mas ele dizia uma coisa muito interessante. Ele falava que o cristianismo não é religião, mas é um estilo de vida. E realmente, porque se nós não mudamos, não nos transformamos na nossa essência, ao contato com o evangelho do Cristo, nós estamos fazendo errado. Estamos fazendo errado. E que dirá dos dons da inteligência que Deus nos deu? Ou do equilíbrio físico? Ou da proeficiência aí do falar, o verbo fácil, do raciocínio brilhante? Isso tudo é concessão do Pai, que nos cabe empregar na aquisição das melhores riquezas, não as materiais, mas aquela riqueza incorruptível do espírito, as virtudes. Não é? Eu preciso utilizar a minha inteligência para o bem. Porque o homem inteligente não é só aquele que calcula, faz fórmula, isso, aquilo, outro, não. O homem inteligente é aquele que transfunde o próprio raciocínio em emoção, para compreender a vida e para elevá-la. O homem inteligente é aquele que opta por viver sem desrespeitar as necessidades alheias, que guarda o conhecimento superior sem se encastelar no orgulho, mas ajuda, se aproxima daquele que ainda é ignorante, né, que tem falta de conhecimento, para ajudá-lo a se instruir. O homem inteligente, segundo o padrão do Cristo, é aquele que, sendo grande, sabe se apequenar para ajudar aqueles que caminham num nível de conhecimento mais baixo. É aquele que se consagra ao bem dos outros, para que todos possam então ascender para Deus. A gente acha muitas vezes,
né, que a gente tem direito de se queixar, de reclamar, né, reclama, se vitimiza, age com ingratidão, mas se alguém tem esse direito é Deus. Porque como nós nos rebelamos contra ele, não é? Ele é todo bondade, todo misericórdia, todo justiça, todo amor, e nós nos rebelamos contra ele o tempo inteiro. Este mesmo sol que nos ilumina, que Deus colocou aqui, ele ilumina todos. Não interessa. Ele me ilumina se eu faço bem e me ilumina se eu faço mal. Agora, eu escolho o caminho. Ou bem ou mal, não tem meio termo. Porque aquele que não escolhe nada, já está fazendo mal, já está escolhendo mal, por omissão. Eu escolho o caminho. A consequência é minha. Então a gente precisa compreender e aceitar esta luta que nós vivenciamos contra as nossas más inclinações. Não é lutar contra o outro, é lutar contra nós mesmos, contra essas paixões inferiores, esses vícios. Sem inveja, sem ciúme, sem mágoa, sem rebeldia, sem irritação. Não é? Porque, gente, tudo aquilo que nos encanta os olhos, que alimenta o nosso coração, tudo aquilo que angaria o nosso apreço, né? Tudo aquilo nós só temos através do tempo e das experiências, porque Deus nos concede. E Ele vai nos pedir contas no momento oportuno. Então, sejamos gratos. Não vamos esquecer de agradecer ao Pai por tudo e cada coisa. Eu quero deixar aqui, terminando a nossa reflexão, um poema de Maria Dolores, está no livro Poetas Redivivos, cujo título é Agradeço, Senhor. E Maria Dolores nos diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores. Entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. É um lindo poema que toca o nosso coração e nos lembra que Deus sempre quer o melhor para a criatura. E muitas vezes o não dele é mais proveitoso do que o sim que nós queremos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.